Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui, hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do nono ano, dando sequência aos conhecimentos sobre ondas, né? Então hoje a gente vai focar na acústica, que é o estudo do som. Então, acústica simplesmente é quando a gente pega e estuda mais a fundo o som. Beleza? Então a gente vai ver hoje aí o som e suas propriedades, o que é a altura do som, a intensidade e o timbre, tá bom? Então a gente vai tentar explicar, fazer você entender o que são essas características aí, beleza? Então bora lá, o som a gente já falou que ele é uma onda, né? E a onda a gente pode classificar ela de três formas diferentes, quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto ao sentido de vibração, né? Quanto à propagação propriamente dita. Então a onda, quanto à natureza, é uma onda mecânica, porque ela precisa de um meio para se propagar, né? A onda ela precisa de um material por onde ela possa passar, ou seja, o som não se propaga no vácuo. Ele é uma onda longitudinal, a gente já vai entender por quê. Tem um esqueminha logo mais que vai mostrar para a gente por que ela é uma onda longitudinal e é mais visualmente fácil de entender isso daí. E o som também é uma onda tridimensional, porque ele se propaga por todos os sentidos, em todas as direções do espaço aí. Beleza? Então é isso. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Aqui eu coloquei um GIF para a gente entender melhor. Quase sempre que a gente vê um filme ou alguma coisa onde eles querem representar o som, que a gente não vê o som, a gente escuta o som, né? Então eles fazem essa espécie dessa onda se propagando, como se fosse uma onda transparente. E aí a gente consegue ver melhor isso, né? Que ela se propaga para todos os cantos do espaço. Isso já é interessante, ó, porque a gente consegue observar aqui que o som é uma espécie de vibração no ar, tá? Quem gosta de Liga da Justiça também, o desenho lá tem um personagem Canário Negro, e sempre quando vai mostrar o poder dela, que é o poder do grito, né? Ela tem um poder sônico, mostra esse efeito de como se fosse pequenos círculos saindo da boca dela. Mas na verdade isso daí é a representação do som, que é mudança de pressão no ar. Beleza? Vamos entender um pouco melhor isso daí. Como que funciona? Então aqui eu coloquei uma caixa de som, um alto-falante na verdade de uma caixa de som, é, closada em funcionamento para ficar mais fácil de observar. Então, quando o som está funcionando, ou seja, o aparelho está produzindo o som, a gente percebe que a caixa do alto-falante aqui está vibrando. Né? E por que ela vibra? Porque o som ele é a vibração do ar. Essa caixa aqui, no momento que ela é empurrada para frente, no momento que essa película que está aqui do alto-falante é empurrada para frente, ele comprime o ar que está aqui. Então, o que é comprimir o ar? Ele aperta. Então essa parte aqui vai ficar com uma pressão alta. Você vê que essa pressão é representada aqui por a densidade de partículas, né? Olha o quanto juntinho elas estão. É como se esse alto-falante ele comprimisse o ar que está na frente dele. Porém, esse ar comprimido ele empurra o ar que está na frente dele de forma que essa compressão ela vai andando. Isso daqui é o som. Ó. O som é o transporte da energia sem o transporte da matéria, porque ele é uma onda. Tranquilo? Como a gente já falou, ele é uma onda longitudinal, porque se a gente observar bem aqui, ó, a partícula do ar, ela vai e volta no sentido de propagação do som. Então o som está se propagando para a direita, ó, a onda está se propagando para a direita, e a partícula ela vibra direita, esquerda, ou seja, a direção de propagação é a mesma de vibração, por isso que ela é uma onda longitudinal. E ela é uma onda mecânica, porque se não houvesse o ar aqui para ser comprimido, essa caixinha aqui poderia estar empurrando, poderia estar vibrando o que for, mas não tem nada para empurrar. Ou seja, não tem o que vai transportar essa energia, tá? Aqui no caso é o ar, beleza? Então o comprimento da onda a gente pode ver através da distância entre essas duas cristas, ou seja, entre essas duas compressões. Então, se eu quiser saber o comprimento da onda do som produzido aqui, é só medir a distância de uma crista aqui para a outra crista. Tudo bem? Então, olha que louco. O som, ele é realmente pressão do ar. É ar apertado. Isso é muito louco de se ver, tá bom? Eu separei dois vídeos aqui para a gente tentar entender um pouco melhor essa parte da caixa do som. Esse daqui é o primeiro. Você pode achar lá no GIFs de Física no canal do YouTube, que é recomendadíssimo. Tem várias imagens lá
onde a gente pode ver melhor fenômenos físicos e como que eles acontecem, tá? Então eu vou soltar aqui e vocês vão ver um pouquinho disso. Aqui, ó, na verdade é um alto-falante. E olha que legal a imagem que se forma aqui, ó. Aqui são poeira, vários pedacinhos de grãos, né? Pequenos, grãos leves. E conforme o som ele é produzido, o alto-falante ele vibra dessa forma, ó. E aí forma exatamente o desenho aqui em cima, né? Então olha que bonito esse daqui na frequência de 1275 Hz. Lembrando que Hz é a unidade de frequência, né? Agora a gente vai ver a vibração, como é que funciona. Olha lá. Você vê que o grão de poeira ele vai se acumular exatamente onde você tem. Quem tem problema de audição é até muito bom ficar escutando isso não. Ó, ele acumula certinho onde você tem intersecção daquelas vibrações. Ó. Então você vê que sobe esse morro aqui, de repente quando ele é vale, essa outra parte aqui, vamos tentar pausar o vídeo, que eu acho que fica melhor. Ó. Então ó, agora essa parte ela é crista, só que depois ela vai subir, vai descer, vai virar um vale. E essa parte aqui agora que é um vale vai subir e virar uma crista, como a gente tem aqui, né? E o meio, ele fica parado. Então, você vê que justamente nesse meio, onde tem a separação entre crista e vale, é onde os grãos aí de poeira vão se acumular, né? Então, a gente vê exatamente isso daqui, ó. Bem bonitinho, bem interessante. Tá bom? Esse é o primeiro vídeo que a gente tem. Agora, a gente tem outro também. Esse outro aqui é para mostrar o quão forte o som pode ser, quanto de pressão ele pode passar. Eu estava procurando um vídeo sobre sons automotivos e aqui é um campeonato que teve em Barretos e foi onde foi quebrado o recorde de terremoto de som. Olha que bizarro, hein? Terremoto de som. Juntaram um monte de caixa de som lá e ligaram ao mesmo tempo para fazer o chão tremer. Isso foi até pro livro dos recordes pro Guinness. Então vamos ver um pouquinho aqui como é que é. Esse vídeo ele tá sem som mesmo, tá? Para não ter problema aí com a música que tá tocando e tal. E esse vídeo foi encontrado no canal lá Tecnosound. Tá escrito Tecnoise, desculpa. Tá escrito aqui no cantinho, tá? Eu editei ele, é um vídeo longo, porque eu queria só mostrar essa parte mesmo dos alto-falantes. Então foi aqui onde teve a quebra do recorde, né? Você vê que eles juntaram um monte de alto-falante aqui. Isso é bizarro, porque enquanto estava tendo esse terremoto de som, eles não usaram nenhum protetor auricular, pelo menos nada visível, né? Você vê que vai aparecer, os caras estão até tampando o ouvido com o dedo, mas isso é extremamente perigoso pro tímpano, né? Mas enfim, olha lá, você vai ver, olha como que as caixas vibram, tá vendo? Nisso ela empurra o ar, e essa compressão do ar se propaga ao som. Olha como a caixa treme. Bizarro, né? E aí, ó, a moça dentro do carro, perto das caixas de som, olha como o ar vibra ali, tá bom? Então, som, vibração do ar, tá? Na maior parte das vezes aí. Professor, o som então só vibra no ar? Não, é que a gente vê quase que exclusivamente o som através do ar, porque o ar está em volta de nós todos aqui e a gente é como se fosse um peixe no mar de ar. Mas o som não se propaga só no ar, tá? Se propaga na água também, em metais, enfim, é que a gente escuta quase que exclusivamente pela atmosfera, pelo ar. Beleza? Então é por isso que quando passa aquele carro tocando funk nervosão, né, o volume no talo, a casa chega a tremer, aquele grave, você observa que a parede começa a tremer, você fala, meu Deus do céu, porque realmente ali é uma força, é uma pressão que está vindo e empurra, no caso, a parede do seu quarto, pode ser o chão, enfim, a gente viu no vídeo lá, né, então por isso que o poder da Candária Negra aqui está empurrando o que parece o Lex Luthor, porque o ar, a pressão do ar empurra as coisas, tá bom? Então, essa parte aí, bem interessante. Então, você já pensou conseguir levitar alguma coisa com som? Lá no Japão, o pessoal conseguiu. Eles fizeram uma máquina, olha que interessante, ó. Tem vários pequenos pedaços de isopor aí, olha ele levitando. Isso não é montagem, isso não é efeito especial, nada. Isso simplesmente é um experimento japonês. Se eu não me engano, lá em Nagoya, tá aí o site de onde eu peguei a fonte aí embaixo, mostrando essa descoberta que eles fizeram através da caixa de alto-falante, né? Então eles usam a pressão do som para conseguir levitar objetos pequenos, aí, no caso pequenos pedaços de isopor, né? Aí a gente tem um resistor elétrico, ele está flutuando por conta do som. E o mais bizarro é que a gente nem conseguiria escutar esse som aí, porque ele é um som
que a gente chama de ultrassom. Ele está acima das frequências que a gente consegue captar. Mais para frente, no meio da aula, vocês vão entender melhor essa ideia de ultrassom. Beleza? Mas é isso. Ele vai mostrar várias coisas sendo levitadas aí, mais ou menos como que eles fizeram. Isso, explicando. Olha que bonito o gelo seco. Olha como a fumaça do gelo seco mostra certinho as ondas, a crista e tudo mais, né? E o mais interessante é que eles conseguem mexer isso tanto para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. É bem interessante. Parece coisa de filme e ficção científica, né? Mas hoje a gente já tem um avanço muito grande na tecnologia. Pensa daqui a 20 anos o quanto que vai estar evoluída essa ideia, né? Esse conceito aí. Colocando um LED, bonitão, flutua também. Pedaço de madeira, cabeça de um palito de fósforo, um parafuso. O pessoal fica brincando e colocando todo tipo de coisa. Olha, água. Uma gota d'água, que da hora. Isso é muito do doido, muito interessante, tá? O que eu quero que vocês entendam aí com todos esses vídeos é que o som ele é pressão do ar, tá? Então é o ar pressionado, beleza? Então agora vamos falar um pouquinho da velocidade do som. Como o som é uma onda, ele se propaga, ele vai em direção a alguma coisa. Então, por conta disso, ele vai ter uma velocidade. Como que a gente calcula a velocidade do som? Não é tão difícil, a gente aprendeu isso na aula de ondas. Como o som é uma onda, e a gente já aprendeu a calcular a velocidade de uma onda, aqui é a mesma coisa. A gente vai usar a formulinha da velocidade da onda para calcular a velocidade do som. Então, a velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência que esse som vai ter. Então, a frequência é muito importante, a gente já vai ver por quê, tá? Então, se você quiser calcular a velocidade do som, é só pegar o comprimento dele e multiplicar pela frequência, tá bom? Enfim, aqui o mais importante não é nem a gente calcular isso daí, mas é entender que o som ele viaja com velocidades diferentes em meios diferentes. Como a gente já falou, a gente escuta o som quase que exclusivamente pelo ar. Então a gente observa aqui que a velocidade do som no ar não é tão grande se você comparar a velocidade do som na água e no granito. Dá uma olhada agora no pulso que vem, ó. No granito ele vai muito mais rápido, na água ele vai até que razoavelmente rápido também, e no ar é mais devagar comparado à água e o granito, né? É como se quanto mais duro fosse o meio, mais rápido o som se propaga, né? Maior a velocidade do som naquele meio. Por quê? Porque quanto mais duro, mais próximo as moléculas estão. Então é mais fácil de você passar a energia através do choque, através da pressão, de uma partícula para outra. Como o ar, ele como a gente pode dizer, ele é um gás e ele tem um espaço muito grande entre as moléculas, você tem uma dificuldade um pouco maior de fazer ele se propagar. Mas mesmo assim a velocidade do som é muito rápida para os nossos padrões. Para a nossa escala humana, ele até que é bem rápido, tá? Gira em torno de 340 metros por segundo. Aqui a gente tem uma tabelinha que mostra um pouquinho essas diferentes velocidades dependendo do meio. Então a gente tem no ar seco, ó, aquilo que eu comentei com vocês, ele vai de 331 metros por segundo, tá vendo? Isso é muito rápido, até 340 metros por segundo. Isso depende muito da pressão do ar, e da pressão atmosférica no caso, e também da temperatura. Então a velocidade vai depender tanto do meio, quanto da temperatura que esse meio vai estar, beleza? Já no hidrogênio, ó, 1270 metros por segundo, é 4 vezes isso daqui quase, né? Então o hidrogênio, a velocidade do som é bem mais rápido do que no ar, né? Enfim, aqui a gente vê na água também, ó, compara o da água com o do ar. O do ar é 340 metros por segundo só, na água é 1500 basicamente. Tranquilo? E quanto o ferro e o alumínio 6.420 a velocidade do som, absurdamente maior se comparado com o do ar, tá? Então, em meios diferentes,
o som viaja com velocidades diferentes. Aqui a gente tem mais uma tabelinha que mostra isso. Ó. No ar, a velocidade do som gira em torno de 340 metros por segundo. Se você quiser decorar isso daqui, você até pode, tá? Porque é uma velocidade bem comum que vai aparecer em exercícios aí quando envolver conta, quando envolver velocidade do som, tá? A velocidade do som no ar é em torno de 340 metros por segundo. Lembrando que ele também depende da temperatura. Tranquilo? Já na água e no ferro, como a gente colocou ali no esqueminha, na água ela é um pouco mais rápida, né? Um pouco não, né? Bem mais rápida, 1.500 metros por segundo, e no ferro é 4.500, ali gira em torno de 4.500 metros por segundo. Beleza? E olha que interessante, ó. A gente já consegue construir os chamados aviões supersônicos, né? O que seriam aviões supersônicos? Ó, sônicos vem de som, né? E super é uma coisa maior que, né? O super-homem é um maior do que um homem, porque ele tem poderes. Então, aviões supersônicos são aviões mais rápidos que o próprio som, né? Por isso que eles chamam supersônicos. E aqui ele está falando, possui velocidade maior do que a velocidade do som no ar, beleza? Vamos só parar um pouquinho e discutir um pouco sobre a barreira do som. O que seria a barreira do som? Ele foi proposto por esse físico austríaco aqui, matemático também, né? O Ernst Alfred, não sei nem se fala assim, né? Desculpa, Ernst Alfred Joseph Wenzel Mach, né? O famoso Mach aí. Eu acho que vocês já ouviram falar bastante de Mach, ou não também, né? Tá absurdo. O meu pai, ele usa uma Gillette que chama Mach 3, então tem isso também. Mas isso daqui é uma unidade de velocidade para avião, a gente já vai chegar nisso, né? O que ele pensou? Ele pensou que nenhuma máquina conseguiria ultrapassar a velocidade do som. Professor, mas a gente acabou de ver que existem aviões supersônicos que atravessam o ar, ou seja, eles são mais rápidos que o som no ar, né? Então, como que ele falou isso? A ideia dele é muito boa, é que ele é das antigas, né? Ele não viveu no mundo moderno que tinha uma tecnologia tão avançada quanto a gente tem hoje. Mas a ideia dele é o seguinte, olha que legal. O som é pressão do ar. Então, quando a gente emite o som, eu estou falando agora, o som ele se propaga durante todo o espaço à minha volta, ele tem uma velocidade de propagação, aqui está representado por quão rápido essa bolinha cresce, né? Esse círculo está crescendo, e o comprimento da onda é a distância de uma crista até outra crista, né? Beleza. Então, se a gente imaginar esse círculo, cada círculo desse é uma área, uma região onde o ar está muito pressionado. Ele está pressionado porque é aquilo que a gente falou, som é pressão do ar. E cada círculo que vem depois também está pressionando o ar. Então é uma área com pressão, uma área com baixa pressão, uma área com muita pressão, uma área com baixa pressão. Isso é uma onda longitudinal, é o som que a gente já conhece. Agora, quando você colocar o corpo em movimento, olha que interessante que vai acontecer. Se você não, você vai na direção do som, né? Porque o som está se propagando em todos os sentidos. Então, querendo ou não, em relação a uma direção da onda, você vai. Enfim, conforme você se movimenta, ó, você vai achatando essas cristas de onda. Você consegue ver que cada onda que ele produz, a próxima onda que vem depois dela, está mais próxima da outra. E quanto mais rápido eu for, mais pertinho essas cristas vão estar, né? Só que lembra que a gente falou que cada crista dessa é uma área de alta pressão? Vai chegar um momento onde esse avião vai estar exatamente na velocidade do som, ou seja, ele vai acompanhar o som, e cada outro som que ele produzir, cada outra onda que ele produzir, ela vai acompanhar a anterior que ele criou. É esse desenho aqui, ó. As ondas vão estar todas juntas. Então você imagina o quão pressionado essa parte do ar vai estar. O ar ele vai estar tão pressionado, tão pressionado, tão pressionado, que é como se ele estivesse muito duro, como se ele fosse um muro de tão duro que ele é. Você já pegou uma garrafa de água, por exemplo, uma garrafa que está só com ar, ela está vazia. Tenta fazer esse teste em casa. Você pega uma garrafa, pode ser uma garrafa de tubaína, de refricola, qualquer coisa, até mesmo aquela garrafinha de água pequenininha de 500 ml que você tomou aí. Assim que ela estiver vazia, você fecha a tampa e começa a apertar a garrafa. Você vai ver que quanto mais você aperta a garrafa, mais difícil é de continuar apertando, porque o gás lá, no caso o ar, ele vai ficar mais pressionado e ele vai fazer uma força contra a sua pressão. Então imagine isso no avião. O ar aqui está tão comprimido, mas tão comprimido, que eu não consigo mais apertar ele. Essa era a ideia
do Mach. De uma máquina mecânica chegar na velocidade do som, ela não vai conseguir passar dessa barreira de ar, dessa coluna de ar que está na frente dele. Porém, o Mach estava errado. Com a engenharia, a gente consegue passar isso, a gente consegue quebrar essa barreira do som. E aí a gente tem os aviões supersônicos, que são esses que conseguem quebrar a barreira do som, tá? Então, o que o Mach falava? Ele falava que a velocidade limite para qualquer objeto mecânico que viaje pela atmosfera é a velocidade do som, beleza? Só que a gente sabe que não. Aqui a gente tem vídeo onde aviões quebram a barreira do som. Olha só isso daqui que legal, ó. Ele quebra a barreira do som, olha a imagem que forma. Que da hora, que bacana, que legal, que bonito, que legal. Então, olha a nuvem que fica, né? A nuvem entre aspas de gás que fica atrás. Ó, vamos ver o outro vídeo com um compilado de vários momentos aí. Olha o som. Repare que o som ele vem bem depois. Primeiro o avião passa, depois que o avião passa pelo observador, que você escuta o som. Olha isso daí. Você viu? Na hora que ele passa faz um estrondo. Você viu que o barulho é muito forte. Parece até que o som tá travado, mas não, ele vem depois, porque o avião tá mais rápido que o som. E reparem como esse formato é bonito, né? O formato que fica do gás em volta dele, né? Do ar. Parece um cone, bem bonitinho. Professor, por que isso acontece? Já vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Olha que bonita essa lâmina. Viu? O som veio só depois. E você pode prestar atenção que as pessoas que ficam aí, eles têm protetor auricular, né? Parece um fone de ouvido. Aquilo não é um fone de ouvido, aquilo é para proteger o ouvido dele para o cara não ficar surdo, tá? Porque a pressão é muito grande. Esse daí é o avião que quebrou o recorde de velocidade que a gente tem. Não sei nem se pode chamar ele de avião, que parece mais um foguete, né? Ele é levantado por um bombardeiro para aproveitar a velocidade do bombardeiro, e aí o bombardeiro larga ele e ele sai como se fosse um míssil, certo? Esse cara aqui, ó, é o cara que quebrou a barreira do som pela primeira vez. É Chuck Young, alguma coisa assim, tá? Eu esqueci o sobrenome dele, mas eu sei que o primeiro nome dele é Chuck, beleza? A história dele pode até ser vista no filme Os Eleitos. Então, se você pesquisar esse filme aqui, se eu não me engano, é de 83. É um filme que tem a história dele lá no meio também, tá? Então, enfim, ó. Aí a gente dá uma unidade de velocidade em homenagem ao Mach. Como ele propôs que o som não poderia ser, a velocidade do som não poderia ser vencida, e aí depois o pessoal venceu essa velocidade do som, parece que como um sarro colocaram o nome dele como uma unidade de medida de velocidade para as naves no caso, tá? Não é um sarro que tiraram da cara dele, óbvio, porque ele ajudou muito no estudo tanto do matemático quanto também filosófico e físico, né? Isso aí é mais uma homenagem. Mas enfim, quando o pessoal fala, o avião está em Mach 1, o que significa Mach 1? O avião está exatamente na velocidade do som. Ele ainda não quebrou a velocidade do som, ele está exatamente na velocidade do som. A partir daí, o número de Mach é quantas vezes mais rápido que o som ele está. Então, Mach 2, por exemplo, o que significa um avião que está numa velocidade Mach 2? Significa que a velocidade desse avião é 2 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Um avião em Mach 3 quer dizer que ele está 3 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Então, Mach é uma unidade de velocidade. Quantas vezes mais rápido esse avião vai estar do que o som, tá? Eu tô falando avião aqui, mas porque é mais fácil de você ultrapassar a velocidade do som com um avião, beleza? E aqui tem um texto falando um pouquinho. O X-15, que foi aquele avião experimental que a gente mostrou, ele é propulsionado por um motor a foguete, e foi ele que quebrou o recorde de velocidade, olha lá, 7.274 km por hora. Ou seja, qual Mach que esse avião estava? Você vê que ele chegou até quase um Mach 7. Tá aqui embaixo, ó, Mach 6,85. Esse é o recorde de velocidade que a gente tem. Olha só, quase 7 vezes mais rápido do que o som. Bizarro, né? Então, tecnologia aí do ser humano
tá de parabéns. Então lembra que a gente fez o desenho lá, mostrou o esqueminha? Como que acontece isso agora? Ó, é esse caso. Você vê que ele passou o som, ele está mais rápido do que a onda. Então o cara que está dentro desse avião aqui, ele não consegue escutar o som que ele está produzindo. Ele vai escutar somente o som da vibração da nave, o som do motor da nave que está sendo transmitido pela própria fuselagem ali do equipamento. Mas o som, aquele som que quem está fora do lado de fora escuta, esse cara não está escutando, porque ele está mais rápido que o som. E olha o formato das ondas como é que fica. Ó. Tá vendo que fica um formato meio que triangular, que aqui a gente está pensando triangular em 2D, né? Mas em 3D isso seria um cone. É exatamente esse formato que a gente tem aqui, ó. Olha que da hora. Né? Isso acontece porque, pessoal, do mesmo jeito que aqui na frente você tem uma pressão de ar muito grande, você está acumulando muito ar, no lado de trás fica um vácuo, porque o ar que estava aqui foi empurrado pelo foguete. Então, na hora que esse ar ele volta com tudo, ele meio que condensa, então ele vira rapidamente, ali aquelas gotículas de água viram como se fossem nuvens, ele vai condensar e formar esse desenho aí por conta da pressão mudada de forma muito brusca. Então aqui embaixo a gente tem um esqueminha mostrando passo a passo. Primeiro, o avião não está na velocidade do som, da luz aí é muito rápido, né? Mas enfim, está na velocidade do som, né? Porque tá vendo que o som vai para frente em relação a ele não consegue acompanhar ainda. Aqui ele está exatamente na velocidade do som, né? Você vê que o muro de ar está aqui, e aqui é quando ele rompe a velocidade do som, beleza? Beleza, então bora, as características do som. Então agora a gente vai aprofundar um pouco mais no som em si. Ali foi só um devaneio sobre a velocidade do som. Então, por que a gente consegue ouvir as coisas? Isso está na nossa anatomia. O som é a vibração do ar, como a gente já falou. Então essa vibração ela vai ser captada pelo meu ouvido, tá vendo? E aí ele vai vibrar o tímpano. O tímpano é uma película que a gente tem aqui como se fosse um tamborzinho, tá? Conforme essa película vai vibrar por conta da pressão do ar, o ar está empurrando essa película, esse ossinho vai vibrar e aí vai fazer todo o funcionamento aqui do seu ouvido interno. Sendo que no final, essa vibração mecânica é transformada em energia elétrica. Você vai ver aqui que o pulso elétrico é enviado para o seu cérebro e o seu cérebro vai interpretar que som que é. Então olha que bizarro, a gente não escuta as coisas. Na verdade, o que você está escutando agora, a minha voz, ela é uma forma do seu cérebro interpretar a vibração do ar que está chegando nele. Olha que louco, né? Não no caso no cérebro, no caso do ouvido, né? Então, seu ouvido vai captar uma diferença de pressão no ar, uma vibração do ar, e o seu cérebro vai interpretar essa vibração como se fosse um som, tá? Que louco. Então, você não está escutando as coisas, né? Você está captando vibração e o seu cérebro está interpretando isso como se fosse um som. Muito, muito, muito da hora. Professor, mas se som é simplesmente a vibração do ar, como que a gente consegue diferir um som do outro, né? Por exemplo, eu escuto o meu pai e a minha mãe, mesmo não olhando para eles diretamente, eu sei quem que é meu pai e quem que é minha mãe, porque a voz deles são muito distintas, são diferentes. Como que eu consigo perceber essa diferença? Por que elas são diferentes se o som é vibração do ar? É por isso que a gente estuda as características do som, tá? São 3 ao todo, que a gente vai passar por cada uma delas. A primeira é a altura do som, a segunda é a intensidade e a terceira é o timbre. Então, cada um desses daqui ajuda a entender melhor o som e que tipo de som eu estou escutando. Se é um som mais grave, um som mais agudo, se é um som mais forte, se é um som mais fraco. Então, essas 3 características vão falar isso para mim. Tá? E cada uma dessas características está relacionada com uma das qualidades da onda. Lembra que a gente falou da onda sobre comprimento de onda, frequência da onda, amplitude? A gente já definiu tudo isso na aula passada. Então, cada uma dessas 3 características aqui está relacionada com uma dessas características da onda, beleza? Então, vamos passar por cada uma. Primeiro de tudo, a altura. A altura do som não é a intensidade do som, tá? Ou seja, não é o volume. Muita gente acha que a altura do som é o quão forte ele tá, o quão intenso esse som é e o quão fraco ele vai ser. Então, quando uma pessoa grita, você fala, nossa, o cara deu um grito alto, né? Ou quando a pessoa fala baixinho, você fala, nossa, a pessoa falou muito baixinho, quase não dá para escutar que é baixinho. Então, a gente relaciona a altura com essa ideia de volume. Então isso fisicamente não tem nada a ver, tá? A altura do som não é, fisicamente falando,
a intensidade, o quão alto ele é, não é o volume. Professor, o que que é então? A altura do som é se ele é grave ou se ele é agudo. Então, por exemplo, quando eu falo de uma forma mais... meu som é grave. Então, eu estou falando que ele é baixo. Um som grave é um som de altura baixa, né? É um som de baixa frequência. E quando eu falo mais assim, eu falo a minha voz assim, minha voz estridente, a minha voz agora ela aumentou a frequência dela, ou seja, é um som agudo. Então, quanto mais alto o som for, mais agudo ele é. E quanto mais baixo o som for, mais grave ele vai ser. E aqui eu resolvi mostrar, dar como exemplo aqui o violão, né? O violão ele tem as cordas dele, né? Quem toca aí, eu não toco instrumento nenhum, então sou uma negação nessa parte de música, mas a gente pode ver que cada corda aqui, ó, ela vibra de uma forma diferente. Essa corda aqui de cima é o tom mais grave, né? E essa corda aqui de baixo é o tom mais agudo, ou seja, aquele tom mais fininho. Então o que que você está vendo de diferente aqui de uma corda para outra quando ela está sendo tocada? É o número de ondas que eu tenho, o número de pulsos que aparece aqui. Eu tenho até uma imagem pausada para a gente observar melhor, né? Essa corda aqui, que é a corda mais de baixo, nesse ponto, olha o tanto de pulso que ela tem, olha o tanto de crista que eu tenho aqui. Isso porque a frequência da onda que ela produz é uma frequência alta. Então, como a frequência aqui é uma frequência alta, por que frequência alta de novo? Porque está acontecendo várias vezes. Eu tenho vários pulsos aqui. Lembra que frequência é quantidade de pulsos por tempo. Então, aqui é o som agudo. Já essa outra corda mais no extremo aqui, do outro extremo no caso, acontece poucas ondas, tá vendo? Tem uma crista aqui, outra crista aqui, então se você comparar o número de ondas que aconteceu aqui, o número de pulsos é diferente desse lado aqui. Aqui a frequência é maior e aqui a frequência é menor. Então como esse lado é a frequência menor, o som produzido por essa corda é um som mais grave, é um som mais seco, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente tem no movimento e aqui a gente tem pausado para observar um pouco melhor. Então é isso, o que você precisa decorar? Quanto mais, ou entender melhor, né? Óbvio, mas se você quiser decorar também, beleza. Quanto maior a frequência, mais agudo. E quanto menor a frequência, mais grave é o som, tá? Aqui embaixo a gente tem esse exemplo. Olha aqui a onda, ó, como ela aconteceu poucas vezes. Se você fosse contar aqui, ela aconteceu 3 vezes. Olha o número de crista. Uma crista, 2 cristas, 3 cristas. Então eu tenho 3 cristas aqui. Agora embaixo já tem um monte de cristas. Então como ela aconteceu mais vezes, a frequência é maior. E aqui, como aconteceu menos vezes, a frequência é menor. Beleza? Frequência menor, som grave. Frequência maior, som agudo. Eu ia até colocar um vídeo aqui onde você vê a frequência aumentando. Você pode procurar no YouTube, mas eu acho que para quem tem ouvido sensível ia ser muito ruim. E, enfim, ainda mais que tem muito aluno que escuta com fone de ouvido, isso poderia dar um problema. Eu mesmo, na hora que chegou lá na metade, eu já estava com o ouvido que não estava aguentando mais, de tão fino, de tão agudo que era o som, porque a frequência era uma frequência alta. Mas se você quiser, procura aí. Som, frequência. Aí você vai ver indo aumentando a frequência gradualmente, você vai vendo a diferença do som. Beleza? Então aqui é interessante a gente observar o que? A gente não consegue captar todas as vibrações no ar, ou seja, a gente não consegue captar todas as frequências. Então aqui a gente tem uma tabelinha que mostra um pouco melhor isso. Então ó, se a gente colocar 0 como som nenhum, não tem frequência nenhuma, não está acontecendo nenhuma vez um pulso, e aqui a frequência aumenta até 160 mil Hz, ó, aqui esse ponto aqui, essa linha é 160 mil Hz. Quais são as ondas que a gente consegue escutar? O ser humano, o ouvido dele consegue captar ondas de frequência de 20 Hz. Então, sons abaixo de 20 Hz a gente não consegue escutar, porque fica fora do nosso alcance. Nosso ouvido não consegue captar frequências menores que 20 Hz. Então, por exemplo, se tiver um som, ou seja, uma vibração no ar, que a frequência é 18 Hz, ou que a frequência é 16, ou que a frequência é 15 Hz, a gente não vai escutar nada, porque o nosso ouvido não consegue distinguir esse som, tá? É por isso que sons abaixo de 20 Hz, ou seja, de 0 até 20 Hz, eles são chamados de infrassons. Porque infra significa abaixo, né? Então são sons abaixo do que a gente consegue escutar, tá bom? Então a gente de 20 Hz para cima a gente já consegue. Tá, professor, e o máximo que a gente consegue escutar? A gente consegue escutar sons até uma frequência de 20 mil Hz. É aquele som que é bem agudo mesmo, que parece que vai furar o seu ouvido. Esse é a frequência máxima que a gente consegue escutar. Professor, então quer dizer que existem sons maiores do que esse? Sim, são chamados ultrassons.
O ultrassom, aquele mesmo que a minha mãe, quando tá grávida lá, quando ficou grávida de mim, ela fez e mostrou exatamente, tá? Aquele aparelho de ultrassom é isso que ele faz, ele envia um som numa frequência tão alta, então olha só, hein? A frequência alta não significa que é o volume alto, né? O ultrassom lá que o médico faz para saber o sexo do bebê e tudo mais, não é um som com uma caixa de som gigante que vai produzir um som muito forte. Ele é um som de alta frequência, tá? É um som alto, de frequência alta, não de volume, não de intensidade alto, tá bom? Então, são sons que a gente não vai conseguir escutar de novo, porque o nosso organismo não consegue interpretar esses sons. Ele vai entrar no seu ouvido e o seu ouvido não vai conseguir distinguir ele, tá? Então, acima de 20.000 Hz a gente não escuta. Agora olha os outros animais, olha que interessante, ó. O elefante aqui, por exemplo, ele pega sons com frequências muito baixas. Você vê que o próprio elefante ele já tem um som mais grave, né? Então você vê que ele escuta só um pouquinho, escuta, sei lá, de 5, 6 Hz aqui até 100 e pouco, 200, o valor aqui não é certo, depois a gente coloca o valor certinho, tá? Já gato e cachorro, ó, mesma coisa. A gente escuta até sons que o gato não consegue escutar, que é de 20 até esse pouquinho aqui, se eu não me engano é 40. A gente vai ter uma tabelinha ali, vai ver melhor, tá? Só que o gato e o cachorro ele consegue pegar sons acima da gente, ó. Então você vê que de 20.000 até 40.000 Hz, o gato e o cachorro conseguem pegar. Então sabe aquele apito de chamar cachorro, que você assopra, você não escuta nada, só que o cachorro fica louco e vem atrás da gente? É porque o som é tão agudo que a gente não consegue escutar, mas o cachorro e o gato conseguem. Tá? E os golfinhos, morcego e até mesmo baleias aí, eles têm uma faixa muito maior. Olha até onde eles conseguem pegar, até para basicamente aqui 150.000 Hz. Então por isso que os golfinhos e morcegos são animais com superpoderes, vamos dizer assim. Se você levasse o golfinho e o morcego lá para tirar um ultrassom lá para saber qual é, ele provavelmente escutaria esse som. Beleza? Dependendo da intensidade dele, óbvio. E aqui tem outra tabelinha que, além da faixa que a gente escuta, que está em amarelo, tem também a faixa de som que a gente produz. Então você consegue observar que para todo animal que tem aqui, ó, eles produzem sons num intervalo menor do que o intervalo de frequência que a gente consegue escutar. Ou seja, a gente consegue escutar mais sons do que a gente consegue produzir, do que a gente consegue fazer. Tá? Então é bem interessante isso. Olha o gato. Ó, o gato ele produz quase nada de som, ou seja, quase nenhuma variação de agudo para grave. É óbvio que eu estou falando quase nenhuma comparado aqui com o ser humano e com outros animais, como o golfinho também. Né? Mas até o morcego aqui também ele consegue produzir sons de uma faixa maior, beleza? Então é interessantíssimo isso daí. A gente vai ver tanta coisa que os animais conseguem observar que a gente não consegue, né? Bem interessante isso. Enfim, quanto maior a frequência, mais agudo é o som e vice-versa, né? Então, quanto maior a frequência, a gente vai dizer que o som está alto. Então, quando aquela mulher dá aquele grito, a mulher, não só a mulher, né? O homem também. Quer dizer que o som é alto. E o que isso significa? Que o som tem uma frequência muito grande, tá? É um som de alta frequência. E quando o som é baixo, a gente diz que ele tem pouca frequência. Então, um som de frequência muito pequena é um som baixo. O que seria um som baixo? É um som grave, um som mais grave. Beleza? Tranquilo? Então, de novo, hein, pessoal? Muito cuidado. Quando você fala fisicamente o que é a altura do som, ele não é o volume. Tá? De novo, mais uma vez. Olha só, eu posso falar nesse volume e a minha voz é uma voz grave. Porém, eu posso falar na mesma intensidade do som, mesmo volume. Eu não estou falando mais alto, mas o som está mais agudo. Se o som está mais agudo, no mesmo volume, tá? Então é isso daí. E essa boa tá gravada, hein? Pelo amor de Deus. Enfim. E aqui, só como eu falei que ia mostrar, ó, aqui a gente tem certinho. O elefante, o mínimo dele é 20 e o máximo é 10.000. Então a gente está ganhando elefante, porque a gente escuta até 20.000, né, de frequência. Vamos ver o morcego. O morcego vai de 20 até 160.000, meu irmão. Então é muito grande. Até a aranha escuta mais que a gente. Enquanto a gente vai de 20 a 20.000, a aranha vai de 20 até 45.000. Bem interessante isso daí. Tranquilo? E caso você mexa aí com música, as notas musicais são exatamente isso também. São frequências diferentes. Então, o que difere a nota Dó para a nota Lá para a nota Mi? É tudo a frequência do som. Então, a nota Dó é uma frequência de 264. É óbvio que tem
as diferentes entonações. Tem dó maior, né, dó menor, essas coisas que eu não entendo porque eu não sei nada de música. Mas notas diferentes têm frequências diferentes, tá? Anota lá aqui que está em destaque, tem 440 Hz de frequência, beleza? Tranquilo, tranquilo? Então qual que é a nota que é mais aguda aqui? O dó, um som bem agudo. E qual que é a nota que é mais grave? O dó, né? O dó, primeiro dó aqui no caso, né? Se a gente pegar só da 7, a gente tem o si, que é a nota mais aguda, e o dó, que é a nota mais grave. E depois você vai tendo evoluções aí, né? Que é o dó maior, dó menor, essas coisas. Tá? Como oitava para cima, tem todas essas coisas aí também. Próxima coisa, intensidade do som. A intensidade sim é o volume, tá? Então o que significa falar que a intensidade do som é uma intensidade grande? Significa que o som é um som forte. Então sabe quando você está lá escutando um som? No teu quarto lá, aquele som que você adora, e você coloca, aumenta o volume dele. Você liga o rádio lá e você coloca no talo o som. E aí vai a sua avó lá falar: "Ah, menina, abaixa esse som, tá muito alto", né? Ou quando você tem aquele amigo que é meio introvertido, meio tímido, e aí ele começa a falar com você, ele fala quase sussurrando. Então, você chega para ele e fala: "Ah, não escutei direito, você falou baixinho". Isso é a intensidade do som, tá? E aí confunde com o que a gente falou agora, que é a altura. Então, quando você fala fisicamente que o som está muito alto, você está falando que ele é agudo, não que ele tenha uma intensidade alta. Então, isso daqui a gente usa no mundo real de uma forma, só que fisicamente tem outro significado. Qual que seria o certo, então? O certo é a gente falar: abaixa esse som, menina. Esse som está muito forte, porque é de intensidade, é de quanto de energia esse som está levando. Então, se o som tem muita energia envolvida, ele é um som forte, de forte intensidade. Porém, a gente está acostumado a falar que o som está muito alto, tá? Então, fisicamente, o ideal seria falar que o som está forte. E quando você fala que o som está baixinho, fisicamente falando, o ideal seria você falar: não escutei, fala de novo, você falou muito fraquinho, porque a intensidade do som é uma intensidade baixa, tem pouca energia, então o som é um som fraquinho, tá? Qual que é a característica da onda que fala isso para mim? É a amplitude. Lembra que a amplitude está relacionada com a energia da onda? Quanto maior a amplitude da onda, mais energia ela carrega. Então é justamente isso, né? Quanto maior a amplitude, mais energia, e quanto mais energia essa onda leva, maior é o volume do som. Então, o som que a gente fala muito alto, na verdade, é um som de forte intensidade, beleza? Então aqui a gente tem o Bob Esponja gritando. Então, a intensidade do som aqui é uma intensidade alta, né? Uma intensidade que o som está forte. E aqui, quando ele sussurra, a intensidade do som que ele está emitindo é uma intensidade muito pequenininha, tem pouca energia, então o som é um som fraquinho. Beleza? Então, de novo, hein? Não confunda intensidade com a altura do som. A altura é se ele é agudo ou se ele é grave. Intensidade é se ele é um som forte ou fraco. Então, de novo, eu posso, com a minha voz, manter a minha voz na frequência que ela está, uma frequência meio grave, e aumentar a intensidade dela. Então, agora eu estou falando uma intensidade maior. Porém, está na mesma frequência que eu estava antes, tá na mesma altura. Eu posso diminuir a minha voz, tá? A frequência continua a mesma. O som que eu estou falando, a minha voz não mudou. Ela não ficou mais aguda ou mais grave. Mas agora eu estou falando mais baixinho, mais fraquinho, porque o som tem pouca intensidade. Beleza? Altura e intensidade são coisas diferentes, tá bom? Como a gente falou, ó, a intensidade da onda é representada pela altura. Quanto maior a amplitude, mais energia esse som está carregando, então maior a intensidade. Então, nesse caso aqui, uma pessoa gritando seria essa linha vermelha, porque você vê que a amplitude dela, a altura dela é maior, né? E já a onda verde aqui, ela é uma onda de baixa intensidade, porque a amplitude dela é uma amplitude bem pequena. Em relação à frequência, você vê que os dois sons são iguais. Por quê? Porque o número de ondas que está acontecendo aqui, o número de pulsos, é igual para as duas ondas. Ó. Então você vê que aqui tem um morrinho, né? Uma crista, um vale, uma crista. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma crista, um vale, uma crista. Então a frequência desses dois sons, tanto representado pela linha verde quanto representado pela linha vermelha, é a mesma frequência, ou seja, seria a mesma nota musical, porém em intensidades diferentes. Uma está mais forte e a outra está mais fraco, tá bom? E como que a gente mede a intensidade do som, ou seja, o volume? A gente mede por decibéis, a gente fala. E aqui
tá uma tabelinha que mostra mais ou menos essa diferença. Então, limiar da audição, decibéis 0, ou seja, quando a gente não escuta nada. Se não escuta nada é porque tá 0 decibéis. Agora, quando você respira, você faz um som bem fraquinho. Às vezes você não consegue nem escutar a respiração, né? Porque ele tem baixa intensidade, ó, 10 decibéis. Aí você vai vendo que vai escalonando, vai aumentando. Uma conversa entre duas pessoas gira em torno de 60 decibéis. Um tráfego intenso de automóveis, 70 decibéis. Aqui, ó, 70 decibéis já é o ideal para a gente escutar o máximo antes, para ficar confortável. 70 decibéis para cima, esses sons já começam a ser um pouco incômodos. Sabe aquele som que você fala, nossa, tá muito alto, eu quero sair daqui porque, nossa, estão falando muito alto, tá muito barulho. Então, a partir de 70 decibéis para cima, a gente já começa a entender como se fosse barulho, né? Então, aspirador de pó. Aspirador de pó, principalmente daquele das antigas, faz um barulho que, pelo amor de Deus, e aí já está girando em torno de 80 decibéis. Perfuratriz, né? Perfuratriz, máquina de perfurar, também faz um barulho gigante, 100 decibéis. A buzina do automóvel, que ninguém merece, tinha que ser tirado esse treco do carro, 110 decibéis, né? E aí vai escalonando. Olha um foguete espacial, ó, 150 decibéis. E a gente vê que o limiar da dor, o que seria o limiar da dor? É um som que a intensidade é tão grande, é um barulho tão lazarento que vai doer o seu ouvido, que é 130 decibéis. Então é por isso que você tem que usar protetor auricular quando a intensidade do som começa a bater no 130 aqui. Então de 80 até 120, desconfortável, você não vai gostar porque vai entender como barulho. A partir daqui já é dor, você vai sentir dor de tão forte que o som é. Beleza? Tranquilo? Um show de rock também gira em torno de 120 decibéis. Tem até uma tabelinha que se você procurar aí vai dar show de rock, show de heavy metal, 120 decibéis. Enfim, tá bom? Então decibéis é a unidade de intensidade sonora. Beleza? E por fim aí pra gente terminar, o timbre. O que seria o timbre? O timbre é o mais difícil de entender talvez. Então enquanto a altura é se o som é agudo ou se o som é grave, e a intensidade é o volume, se o som é forte ou se o som é fraco, o timbre ele está relacionado com o formato da onda. Como assim? Ó? Já percebeu como instrumentos musicais diferentes é fácil de se reconhecer? Então, se você está lá no ensaio de alguma banda ou de alguma orquestra, e aí o líder lá da banda ou o maestro da orquestra, ele fala para o cara que toca violão, por favor, me dá a nota lá. O cara vai lá e toca a nota lá. A nota lá tem a frequência específica lá, 440 Hz, por exemplo. E aí ele fala, e você lá do piano, toca a nota lá também. Aí ele vai lá no piano e toca a mesma nota, ou seja, ele vai produzir um som no piano com a mesma frequência, a mesma nota musical lá que também vai ter a frequência de 440. Você consegue distinguir bem, esse som foi feito pelo violão e o outro som foi feito pelo piano. Mas como? Se a frequência é a mesma, como que você consegue perceber tão bem a diferença dos dois se eles têm a mesma frequência, ou seja, se o som está na mesma altura porque é a mesma nota musical? E a resposta disso é o formato da onda. Né? Ondas diferentes possuem formatos diferentes, tá? E isso é o timbre. Então, o timbre é o formato da onda. Instrumentos musicais diferentes produzem timbres diferentes, tá? Então aqui a gente tem uma foto aqui que exemplifica um pouco melhor para a gente. Então o diapasão, a onda que ele produz é essa, ó. Olha o formato dela, é uma coisa mais suave, é uma onda comum que a gente está acostumado a desenhar e a fazer aí. Olha a flauta agora, olha o tipo de onda que ela produz. Você vê que ela é diferente, ela tem mais ramificações aqui e tal, né? Tem mais ondulações na própria onda, vamos dizer assim, porque ela é uma superposição de várias outras ondas, tá? Então por isso que você tem esse desenho estranho. Se você observar bem, é a mesma nota, porque ó, compara com o de cima, é a mesma frequência. Quantas cristas eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 cristas. Aqui embaixo também, ó. 1, 2, 3, 4. Então a frequência da flauta aqui e a frequência do diapasão é igual. A mesma nota musical, só que a gente consegue perceber o som do diapasão e consegue diferenciar ele da flauta, porque o formato da onda aqui é diferente. O nosso corpo consegue entender isso produzindo sons diferentes na nossa mente, né? Aqui a nossa voz também, ó, ela é a superposição de várias ondas diferentes. Então olha que bizarro isso daqui. Você fala, nossa professor, aqui a frequência é maior porque eu tenho vários pontinhos. Não, porque como eu disse, isso daqui é a superposição de várias ondas. Você tem que pegar uma só e contar. Então vamos pegar isso daqui, ó, que é o pico maior.
Então, a partir daqui, a gente nota a repetição. Quantas tem? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, como a gente já falou, a frequência aqui seria de 4. E aqui em cima também. Tá vendo? 1, 2, 3, 4 ondas. 1, 2, 3, 4 ondas. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4 ondas. Então, posso falar que esse diapasão, a flauta e a voz do cantor aqui é a mesma frequência, é a mesma nota musical, nota Lá. Porém, eu consigo diferenciar os três por conta do timbre, por conta do formato diferente que cada instrumento aqui está produzindo. E por fim, o violino. Aí você fala, nossa, professor, esse violino aí a frequência é muito grande. Não, porque você tem que pegar, você está imaginando só as ondas, você tem que pegar a repetição. Então, ó, pico maior. Qual que é a outra vez que vai aparecer o pico maior aqui? Nesse ponto. Qual que é a outra vez que vai aparecer o pico maior? Nesse ponto. E depois, nesse ponto aqui. Então, você vê, ó, 1, 2, 3, 4 picos, 4 cristas. Ou seja, a frequência desse daqui será uma frequência de 4 também. Então, 4, frequência 4 em cima, frequência 4 no segundo, frequência 4 no terceiro e frequência de 4 no último. Então, todos estão tocando a mesma nota. E por que, que a gente diferencia um do outro? Por conta do formato dessa onda, tá? Cada onda possui seu formato, cada instrumento produz ondas com formatos diferentes e é por isso que a gente consegue distinguir. Isso que é o timbre, tá? Então, se perguntarem para você o que é o timbre, é o formato da onda. É o formato da onda, a diferença de um instrumento para outro. Se você tivesse ondas iguais, exatamente iguais, é porque os sons são sons iguais, é o mesmo instrumento tocando a mesma nota, tá? Beleza? Então, para terminar, vou fazer os exercícios aí e fechar por hoje. Olha o primeiro, o UFSCar. Professor, a gente está no 9º ano, você já está passando exercício de vestibular? Cara, é muito simples, vocês vão entender bem. Ó. Vamos ler aqui o enunciado. Um homem adulto conversa com o outro de modo amistoso e sem elevar o nível sonoro de sua voz. Então, o homem não está aumentando a intensidade do som. Ele só está conversando com o outro normal. Então, o som está com alta intensidade? Não, porque ele está conversando de modo amistoso. Então, ele não está gritando com o cara, né? E o nível sonoro, então, não é um nível alto, baixa intensidade, então. Enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos. Olha, então, isso daqui, ó, emitindo gritos. Ó, se os meninos estão gritando, é porque você tem uma intensidade forte. Os moleques estão gritando, tá com vontade de dar um pé no ouvido deles. Já o homem aqui, ele está conversando de forma amistosa. Então, a intensidade do som aqui é uma intensidade fraca, né? Você pode falar intensidade baixa também, mas eu estou falando intensidade fraca para não confundir o alto e o baixo com a altura do som, tá? Então, enquanto isso, duas crianças brincam emitindo gritos eufóricos, pois a brincadeira é um jogo interessante para elas. O que distingue os sons emitidos pelo homem dos emitidos pela criança? Então, aí a gente tem que ver qual característica que é. Timbre apenas, altura apenas, intensidade o timbre apenas, altura intensidade apenas ou altura, intensidade e o timbre. E eu já tinha dado um spoiler ali, a resposta certa é aí. Por quê? Vamos analisar cada uma. Altura do som. Altura do som é se o som é grave ou se o som é agudo. E no caso, o som das crianças é mais agudo. Então a criança ela tem um som mais agudo, enquanto os adultos têm o som mais grave. Então a altura influencia? Sim. Então a altura influencia. Intensidade nos dois casos muda? Sim, porque no caso da criança elas estão gritando. Então a intensidade que eu tenho aí é uma intensidade forte, como a gente já colocou ali em cima. E como os adultos estão simplesmente conversando de forma amistosa, a intensidade deles é uma intensidade fraca, uma intensidade menor. Então a altura está influenciando? Sim, a altura está diferente nos dois, tá? Tanto a altura quanto a intensidade no caso. E o timbre? O timbre também, porque eu consigo reconhecer qual que é a voz do menino e qual que é a voz do adulto, a voz da criança e a voz do adulto. Se eu consigo reconhecer isso, por mais que eles estejam cantando a mesma nota, falando a mesma palavra, emitindo sons de frequências iguais, eu consigo distinguir um do outro. Então, o timbre também influencia aí, tá? Então, o que está diferenciando eles é justamente as três características, tanto na altura quanto na intensidade e o timbre. Beleza? Então, a resposta é aí. Lá então, 2. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. Até aí, beleza, porque o som é uma onda mecânica. Fechou. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Beleza, a gente já viu aquelas qualidades, que é intensidade,
frequência, né, e timbre, né? Intensidade, no caso, altura e timbre. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é. Então, a gente vai completar isso daqui. Então, vamos lá. Se for intensidade, eu vou colocar o número 1. Se for timbre, eu vou colocar o número 2. Se for frequência, eu vou colocar o número 3. Então, vamos lá. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. O volume, eu estou mexendo com intensidade. Então, aqui é a 1. Beleza? Então, fechou. Estou aumentando, deixando o som mais forte. No caso aqui, mais fraco, porque eu estou diminuindo o volume. Próximo. Distinguir a voz aguda de mulher de uma voz grave de homem. Então, isso daqui é o caso da altura. Porque se você está falando agudo e grave, eu estou mexendo com a altura do som, que é a frequência. Então, aqui é o 3. Beleza? Número 3, frequência. Próximo. Distinguir sons de mesma altura e intensidade produzidos por vozes de pessoas diferentes. Então, tá vendo? Ó? Mesma altura, ou seja, se eles estiverem cantando uma música, é a mesma nota musical, estão cantando a mesma coisa, né? Intensidade e mesma intensidade, ou seja, eles estão falando no mesmo volume, porém as vozes são diferentes. Então, se eu consigo distinguir uma voz da outra, é porque eu estou mexendo com o timbre, beleza? Então, aqui é o 2, tranquilo? Distinguir a nota Dó emitida por um violino e por uma flauta. Então, é a mesma nota, no caso a nota Dó, qual frequência ela é, não importa, é a mesma nota para os dois instrumentos. E eu vou conseguir distinguir o violino da flauta. Então, se eu consigo distinguir um instrumento do outro, é por conta do timbre. Então, aqui é o 2 também. E, por fim, distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Então, é um instrumento só, não tem timbre, porque é só um instrumento que está produzindo, no caso, o violão. E eu estou fazendo notas diferentes. Então, notas diferentes é aquele caso da frequência que a gente falou. Então, vai ser o 3, porque o som pode ser agudo ou o som pode ser grave. Então, a resposta certa aí é a resposta B, alternativa B. 1, 3, 2, 2, 3. 1, 3, 2, 2, 3. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi só isso mesmo. A gente viu as características do som. E na próxima aula a gente fala um pouco melhor de ondas eletromagnéticas, sobre radiação e tudo mais. E tenta linkar tanto o som quanto a luz aí e juntar em uma coisa só. Beleza? Aqui, ó, essas imagens aqui é de um videoclipe do Arctic Monkeys, que chama a música do I Wanna Know. Eu até ia colocar no vídeo, mas ele ia ficar muito longo. Mas ele brinca bastante com essa ideia do som como uma onda, tá? Então, se quiserem ver lá, do I Wanna Know, do Arctic Monkeys. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Qualquer dúvida, só mandar no WhatsApp. É nóis e falou!